Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, amigos deste grupo. Louvado seja Deus por esta manhã, por esse dia tão lindo que Ele nos fez. Graças a Deus por sua bondade, por sua misericórdia sobre nós. Quero agradecer muito à igreja, aos irmãos todos que oraram por nós. Eu agradeço aqui em nome da minha esposa, em nome dos meus filhos. Todos estamos bem, graças a Deus. Deus cuidou de nós, estamos quase que 100% recuperados. Agradeço mais uma vez aqui aos irmãos que cuidaram dos cultos da igreja nesses dias que nós ficamos ausentes, mais quietos, recuperando. Meus irmãos, essa doença não é fácil. Não é brincadeira, não. Temos que ter muito cuidado, levar muito a sério o cuidado com a saúde, porque essa doença tem várias questões sérias, que a gente nunca sabe como tratar. Na verdade, não tem tratamento, Mas a gente foi acompanhado por médicos e graças a Deus vencemos, Mas todos devem se cuidar muito, muito mesmo. Levem a sério essa doença. Cada um tem efeitos diferentes, E a gente não conhece o organismo da gente. Temos que se cuidar muito. E, sobretudo, confiar em Deus, buscar em Deus, A graça, a misericórdia para vencermos este vírus tão terrível. Cuide de você, meu irmão. Cuide da sua saúde. Leve muito a sério. Cuide da sua família, cuide da sua casa. Orienta amigos que certamente às vezes precisam de ajuda, de orientação. Isso é muito válido. Nós somos muito orientados, muito bem assessorados, cuidados, e tudo isso valeu demais. Louva a Deus pela vida da igreja, os irmãos, todos que demonstraram tanto cuidado com a nossa vida, a minha família. Muito obrigado mesmo, irmão Ellison, irmão Robson, irmã Rosa, pastor Luiz Walter e todos os irmãos que trabalharam enquanto nós ficamos mais quietos aqui. Louva a Deus porque tudo aconteceu, foi tudo abençoado e louvado seja Deus por isso, E graças a Deus porque os irmãos estão bem. Também a irmã Maiane, o irmão José, as filhinhas estão bem melhor também. O irmão Dete, a irmã Fátima, graças a Deus estão bem. Outros irmãos se recuperaram e os que nós estamos sabendo são esses, Que Deus esteja cuidando de toda a igreja, de todos os irmãos, todas as famílias. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, Para que esse tempo passe e a gente possa vencer essa batalha tão difícil, Deus abençoe a todos. E hoje estou muito feliz, Dia dos Pais, um misto de felicidade, também de lembrança, do meu saudoso pai que nos deixou há 4 anos atrás. Mas estou agradecido a Deus porque posso hoje olhar para a figura do meu pai e ver que ele venceu, que ele foi um pai amoroso, um pai cuidadoso, provedor, muito sério, muito rígido, mas muito honesto, muito correto, muito trabalhador e sempre carregou o peso da responsabilidade de cuidar de 11 filhos. Ele e a minha mãe são grandes guerreiros e eu louvo a Deus pela vida deles. Que bênção ter tido o pai que eu tive. Eu dou graças ao Senhor, pela vida dele. Mas, meus irmãos, eu quero, nesta manhã, pensar com os irmãos, em especial os pais, sobre o Dia dos Pais. Na Bíblia, Deus é mostrado como Pai de Israel. Ele a mantém. Este é o conceito da Bíblia, sobre pai. O pai é quem gera e quem cuida, quem dá subsistência, tem autoridade, exerce direitos de domínio, mas tem responsabilidades também. Podemos dizer que é a mesma figura hoje, mas a subsistência é mais complexa, não é apenas física, mas emocional, psíquica e espiritual. Vivemos numa cultura em que o conceito de autoridade está muito desgastado, nesse tempo que nós vivemos agora. A autoridade dos pais ou do pai, em especial, está muito desfigurada, muito desgastada nesse tempo. Fala-se muito em direitos, pouco em deveres. Vemos isso em nível social e muito bem retratado em novelas, filmes, séries. Os filhos dão esculachos aos pais, nos pais, que têm que ouvir tudo
e ainda sustentá-los com seus gostos e caprichos. O conceito mudou muito na visão do mundo de hoje. Os pais têm muitos deveres, mas nem sempre têm autoridade. Quando a têm, não podem exercê-la. São vistos como quem só deve cuidar materialmente, sem se meter na vida dos filhos. Isso é muito triste, esse conceito dos dias de hoje. Mas vamos definir a visão de pai. Para você, pai, o que é ser um pai? Pai é ser o originador, o sustentador, o provedor, o orientador, aquele que dá rumo. Nós vamos partir daqui nessa concepção de pai, né, de originador e sustentador, provedor, orientador, aquele que dá rumo. O pai cristão tem um referencial, que é o próprio Deus, o nosso Pai eterno. Isso pode ser um alento para nós, porque se Deus é pai, ele nos ajuda a também sermos pai, não é verdade? Nós podemos olhar para ele e vermos como ele nos trata, e assim também temos como modelo esse paizão amoroso que cuida de nós, que se responsabiliza, não é, em sustentar as nossas vidas. Mesmo assim é muito difícil, porque o modelo deste pai que é Deus é muito elevado para nós. São seres tão pequenos, tão limitados, pecadores, frágeis, não é verdade? Mas o nosso Deus, ele é o nosso exemplo maior. Gostaria de mostrar 4 pais, exemplos de 4 pais de um modo sucinto para refletirmos sobre a nossa vida, né? Como pais, à luz da vida desses pais. Um deles é o modelo negativo. Eu quero apresentar só esse modelo negativo, porque nós não vamos nos deter em modelos negativos. É o que mais tem nos nossos dias, né? Também não vou discorrer sobre este modelo, só destacando que Davi, embora fosse um homem, foi um homem considerado, né, um homem segundo o coração de Deus, mas como pai ele falhou muito. Foi um péssimo pai. Não podemos nos espelhar nele como pai, não é? Teve tantas qualidades e foi considerado este homem segundo o coração de Deus, mas deixou muito a desejar como pais. Mas eu quero apresentar mais 3 nomes, e esses exemplos de pais foram muito positivos. Nós podemos olhar para a história deles e perceber quanto eles foram importantes e nos espelhar neles também como pais. Eu falo sobre Abraão, também sobre Jacó e Jó. Não vou discorrer sobre esses 2, mas sobre Jó eu quero me deter mais e chamo a sua atenção para acompanharmos essa meditação. Vou usar este exemplo positivo na Bíblia, né, que é o exemplo de Jó. O exemplo de pai que Jó foi. Pensamos muito em Jó como um homem paciente. Talvez a característica mais evidente para Jó fosse ser fiel e perseverante. Perseverante em Deus e em afirmar a sua inocência. Nós vamos usar este exemplo, então, de Jó. Há um ponto em sua história que não podemos esquecer ou esconder. Está registrado no livro de Jó, se você puder abrir a sua Bíblia, no capítulo 1, apenas 2 versículos, verso 4 e verso 5, que diz assim: E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Meus irmãos, é sobre isso que eu quero discorrer aqui, sobre pais e filhos, nesta manhã com os irmãos. Não por acaso, podemos acreditar, através desse texto em questão, que os filhos de Jó se davam bem. Olha, 10 filhos. 10 filhos. E a gente percebe aqui pelo texto, né, não se fala muito sobre os filhos, mas podemos conjecturar que por esse pequeno testemunho, né, do comportamento deles, a gente pode entender, pode acreditar que os filhos de Jó
se davam bem. Pergunto, seus filhos se dão bem? Para quem tem mais de um filho, não é verdade? Eu pergunto, seus filhos se dão bem? Não me refiro a filhos pequenos que em suas brincadeiras acabam se estranhando e brigando, porque a gente que é pai sabe que essas briguinhas não duram muito tempo. Eles acabam, se desculpando e esquecem e continuam brincando. E o seu relacionamento continua saudável e continuam sendo amigos do mesmo jeito. Me refiro a filhos que já jovens, já sabem como é que é a vida, às vezes vivem intrigados entre irmãos, às vezes ficam adultos e casam e permanecem com relacionamentos rompidos. Meus irmãos, e isso por muito tempo. E muitos permanecem assim e vão e levam essa separação, esses desentendimentos, estas mágoas até o caixão, infelizmente. Quantos irmãos brigados, não é? Lembro que um dia, eu ainda era solteiro, meu primeiro ministério, lá em Maringá, no Paraná, fui convidado, era convidado muito pela a comunidade para pregar em funeral. E uma vez estava no meu trabalho, alguém me ligou e perguntou, o senhor é o pastor da Igreja Batista? Sim, pois não. E uma senhora desesperada me chamando para fazer o funeral de 2 filhos adultos que sofreram um acidente nas estradas de Santa Catarina e morreram. 2 filhos jovens, adultos já, mas ainda jovens, solteiros. Meus irmãos, eu fui lá, deixei o trabalho, fui lá na casa deles, tinha uma multidão, muita gente, e ali havia muita intriga naquela família. E interessante que eu, sem saber de nada, não conhecia a família, e naquele dia preguei sobre arrependimento, sobre relacionamentos entre família, e foi uma bênção. Tinha mais de 500 pessoas naquele funeral, muita gente, tinha políticos, vereadores, era uma família muito conhecida. Foi uma grande experiência para mim, levar uma palavra àquela família, e depois do momento da pregação, a família se juntou, convidei a família para se juntar ali, os 2 caixões assim, um do lado do outro, muito choro, muito desespero, mas a família se juntou e todos se abraçaram, choraram, se perdoaram. Foi um momento assim ímpar, uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida. Mas é possível que muitas famílias tenham dificuldades de se relacionar, irmãos, E enfim, a gente sabe de muitos testemunhos que nos deixam tristes, irmãos? Mas o bom é quando os filhos, os irmãos podem se dar bem. E o que eu quero destacar aqui é sobre esses 10 irmãos, esses 10 filhos de Jó, que pelo texto que lemos se davam muito bem. Muitos carregam mágoas, ressentimentos, traumas, ódio entre irmãos e por conta disso não conversam, não se relacionam, não compartilham, não são amigos, não se divertem juntos, não se olham, não se suportam e até muitos que saem de casa por não aturar algum irmão, preferem morar sozinhos. No caso dos filhos de Jó, faziam festas e convidavam uns aos outros. Que testemunho bonito, irmãos, da parte da família de Jó. Não tenho dúvidas de que esses 10 filhos de Jó carregavam muita coisa boa do pai, que ficou impresso em seus corações, muito ensinamento, muito exemplo, muito limite, muito respeito, muita educação, muitos bons costumes, muito temor aos pais. Claro que tudo isso se deve, deve ter tido um preço. E o preço nós encontramos aqui no próprio texto que lemos. Jó orava por eles. Pensava que talvez tivessem pecado e intercedia por eles, sacrificava por eles. Jó era sacerdote dos próprios filhos. Há pais que são fiscais, sargentos, críticos, mas sempre sacerdotes dos filhos. Um pai cristão que se preza, digno de nome de pai, ora pelos filhos, dobra os joelhos para pedir a Deus por eles. Pai cristão transmite valores espirituais para os filhos. Exemplo, não os manda ir à igreja, mas vão com eles à igreja. Mostra a eles que aquilo é valioso e primordial para eles. Os filhos que desde pequeno veem aquilo como valioso para os pais
certamente quererão para eles também e seguirão. Pai cristão internaliza os valores do evangelho na vida dos filhos, né? Para que os filhos vejam também o evangelho. Ver o evangelho na vida dos pais é a mais poderosa pregação que uma criança pode receber. Que tipo de pregação os seus filhos veem na sua vida, pais? Veem o evangelho vivido de forma autêntica ou escandalizado? Veem-no pregado ou desprezado na sua vida como pai? Paulo disse: não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Se dizemos que os pais são referenciais para os filhos, como está a nossa referência de pai para com os nossos filhos? Se o evangelho nos mudou de fato, certamente esta mudança também será impressa na vida de nossos filhos, porque o evangelho é o poder de Deus. Que bênção, meus irmãos, poder ter o evangelho para transformar a nossa vida, resgatar valores de Deus na nossa vida e apresentar para nós, homens de Deus, né, exemplos de cristãos, de homens sérios, abençoados por Deus, que souberam dirigir as suas casas, suas famílias, administrar os seus filhos. E nós, como homens, como pais, hoje podemos olhar também para esses testemunhos e segui-los, para que sejamos também bem-sucedidos, abençoados e a nossa família também abençoada, sobretudo os nossos filhos, não é verdade? Você ora por seus filhos? A biografia de Jó é curta, mas incisiva. Né? Olha o que diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Está lá em Jó, capítulo 1, verso 1. Se isso pudesse ser dito de cada pai cristão, sem dúvida, meus irmãos, que seus filhos, os meus filhos, seriam pessoas muito ajustadas com Deus, com um bom exemplo a seguir, não é verdade? Quando eu estava encerrando essas considerações sobre Jó, me veio à mente algo muito interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. No finalzinho me veio essa luz de ler o finalzinho da história de Jó e pude ver ali, meus irmãos, ao final da história de Jó, que todos conhecem, a Bíblia diz, né, a respeito da história de Jó, um encerramento dessa história brilhante lá no último capítulo, né? E diz que Deus deu a Jó tudo em dobro o que ele havia perdido. Depois de toda a desgraça que aconteceu com ele, Deus deu tudo em dobro. E sobre os filhos, algo impressionante, meus irmãos, que Deus faz com Jó a respeito dos seus filhos. Deus deu a ele outros 10 filhos. Interessante que foram novamente 7 homens e 3 mulheres, como os primeiros que ele teve. Ele teve 7 homens e 3 mulheres, perdeu todos eles em tragédias. E agora Deus restitui a Jó e dá novamente 7 homens e 3 mulheres como filhos para Jó. Será que Jó foi um bom pai? Penso que Deus repetiu a dose exatamente porque ele foi um bom exemplo para os seus filhos. Meus irmãos, que coisa maravilhosa este exemplo que Jó nos transmite, não é? Conclusão: ser pai é uma missão sublime. Jesus mostrou Deus como sendo pai, chamava-o de pai e ensinou seus seguidores a chamaram-no também de pai. Um modelo elevado para nós. Que sejamos dignos de nome de pai, vivamos à altura deste título, com temor, e que Deus nos capacite para que cada um de nós seja um pai segundo o coração de Deus. Deixo aqui os meus parabéns a todos os pais da nossa igreja, amigos deste grupo que fazem parte aqui com a gente, são amigos da igreja, são gente nossa, gente abençoada, gente querida. E eu quero parabenizar todos os pais. Deus é o nosso Pai. Ele é o Pai que nos ensina a sermos pais para a glória do seu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Feliz Dia dos Pais. Que os filhos abracem os seus pais, beijem os seus pais, obedeçam os seus pais, honrem os seus pais. Há um mandamento com promessa na palavra de Deus, né? Os filhos que honram seus pais serão abençoados com vida longa, né? Diz a palavra de Deus. E que os pais possam ser pais de verdade, assumir a responsabilidade de pai, serem pais
observando os testemunhos da palavra de Deus, de homens de Deus, como Jó e tantos outros, Abraão, Jacó e tantos outros pais que estão registrados na Bíblia, para que eu e você tenhamos referência para sermos bons pais, pais abençoados e filhos abençoados, família abençoada, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe e um feliz Dia dos Pais para todas as famílias. Fiquem na paz e até logo mais à noite.